Então, beleza. Então, eu estou retomando o finalzinho da aula passada, aula 4, hoje é aula 5, onde a gente estava trabalhando naquele sistema de dois campos com termo cinético misto. Aqui a gente devia chamar a atenção para uma diferença em relação ao modelo padrão, né, que eu chamei a atenção. Na teoria eletrofrática, quando a gente sai da base de campos, né, da base de campos de isospin, de hipercarga, e aí a gente chega naquilo que é o Z0 e o fóton, a gente ganha uma mistura, né, só para lembrar da teoria eletrofrática, a gente ganha uma mistura entre a terceira componente, né, o campo de gauge associado à terceira componente do isospin e o campo abeliano associado à simetria 1. Então, isso aqui é o SO2 left, então o setor SO2 left, e aqui está o setor U1, na hipercarga. Só que a mistura que aparece não é uma mistura no termo cinético, é uma mistura no termo de massa. Então, a gente tem um termo cinético diagonal e vai diagonalizar o termo de massa, e daí a gente chega ao ângulo de Weinberg, né? Lá na teoria eletrofrática, deixa eu só botar um parênteses aqui, só para já marcar essa diferença. Aqui a gente está começando com um termo cinético misto. O termo de massa aqui é diagonal, o termo cinético aqui é misto. Lá na teoria eletrofrática, então, a gente sai desse campo aqui, que é o campo de gauge da terceira componente do spin isotópico, e o campo de gauge associado à hipercarga. E aí eles aparecem como um termo de massa misto, e aí a gente diagonaliza só a matriz de massa. O termo cinético deles são desacoplados, são diagonais. E aí a gente ganha, né, lá, a partir disso aqui a gente tira aquilo que a gente chama de fóton. Então, o nosso fóton acaba sendo o cosseno do ângulo de Weinberg, vezes o y', e o seno do ângulo de Weinberg como coeficiente do dm3. E aí o campo que vai dar o Z0 é a combinação ortogonal. Temos seno de θ y' mais cosseno dm3. Então, diagonalizando a matriz de massa, exatamente o caso que a gente vai ter agora. Então, diagonalizando a matriz de massa, a gente chega a esse cálculo aqui. E aí aquilo que o André colocou. Depois a gente tem que rever quem são as cargas. Então, muito bem. Então, nós estamos fazendo. Em relação à aula anterior, só chamar a atenção, estou mudando a notação. Na aula anterior, nesse passo aqui, a gente definiu um campo ZI. Não sei, uma questão assim, de notação mal pensada, eu chamei esse campo aqui de ZI. Hoje eu estou refazendo o final da aula passada, onde tinha ZI, eu estou chamando de Y de U para poder acompanhar, né? Ficar os dois seguindo a mesma notação. X tilde y, o primeiro passo foi esse. Então a gente redefiniu o campo xb a menos dessa constante multiplicativa por causa daquele shift que a gente fez aqui no campo y, e redefiniu o campo y por um y tilde dessa forma. Então a gente está nesse primeiro passo. Então aqui era o ZI, que eu estou abolindo essa notação do ZI, estou botando y tilde. Aqui aparecia o ZI ao quadrado. E aqui aparecia um ZI. Então nós estamos substituindo. Não tem Y antigo, que tem a Z. Só para chamar a atenção em relação à passada. Aí a gente veio para essa forma do dublete, para poder, porque o termo de massa aqui está misto, e aí a gente pode escrever dessa forma, usando essa matriz de massa. Na aula passada, inclusive, a gente tirou os autovalores da matriz de massa e já tinha visto que tinha dois autovalores, né? Os autovalores, então a gente já sabe quais massas a gente vai encontrar. Tinha dois autovalores. Um autovalor 0, esse autovalor do quadrado igual a 0, e o autovalor, eu acho que, se não me engano, dava n2 sobre 1 menos π ao quadrado. É isso mesmo? É isso mesmo? Né? Então isso aqui foi isso. A gente tirou os autovalores. Mas eu vou fazer uma analogia com o ângulo de... vamos tirar, vamos dizer, o ângulo de Weinberg, né, associado a esse caso. Então, deixa eu apagar isso aqui, só para a gente fazer mais próximo possível do caso eletrofrágico. A gente vai depois discutir a questão das cargas. Aqui. Então, depois a gente precisando até, a gente definiu o x tilde y, tilde, chegou isso aqui. Então, vamos fazer aquele mesmo procedimento. Vamos colocar aqui as matrizes, né?
como essa matriz aqui é simétrica e 2 por 2, ela vai ser diagonalizada como uma matriz SO2. Então a gente vai colocar aqui T transposto T, e aqui é a mesma coisa. T transposto T. Como essa matriz que vai diagonalizar a matriz de massa é ortogonal, botando T transposto T aqui no termo cinético, não altera nada porque isso dá identidade. Então a nossa matriz T é uma matriz de SO2, que vai diagonalizar a matriz de massa. Então a nossa matriz T, ela vai fazer esse trabalho aqui para nós. T, M2, T transposto, igual a nossa matriz diagonal. Então ela vai ter aqui 0, 0, 0, M2 sobre 1 menos Qi ao quadrado. Então nós estamos diagonalizando. Então essa matriz aqui diagonaliza a matriz de massa, certo? Então essa nossa matriz T, como ela é uma matriz de SO2, então a gente pode automaticamente fixar a forma da matriz T. Ela deverá ser um cosseno, seno e um seno, cosseno. Então essa é a forma da matriz SO2. Claro, a gente vai fixar o ângulo θ, o ângulo tipo A, em vez de a partir dos parâmetros. Então a gente vai ter essa situação. A gente vai ter essa matriz assim, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, atuando em M2. Se fosse Fedros não poderia. Né? Oi? Se fosse Fedros não poderia. Se fosse Fedros? É. Por quê? Isso não era real, né? Se você... depende, você pode pegar as massas reais. Quer dizer, as massas dos Fedros são reais. São reais. José, Oi? você introduz um parâmetro a mais na sua teoria. Oi? Você está introduzindo um parâmetro a mais. Qual seria? Θ, né? Não, mas aí eu vou fixar o θ em função dos demais parâmetros. Θ não vai ser novo. Porque a gente vai ter que fixar o θ para dar o lado direito. Então, quando você vai fixar, na verdade, a tangente do ângulo Você θ. vai expressar o θ em função de... Isso, em função dos parâmetros, das massas aqui. Tá? Então, a gente vai ter cosseno, seno, menos seno, cosseno. Vamos botar esse M2 aqui, ó. Ele está fatorado aqui. Mas ele vai... Então, tem aquele M2 que está saindo daqui. Tem um fator M2 global aqui. Mas aí tem esse M2 aqui. Então nós vamos cancelar os M2. Então a gente vai pegar a nossa matriz aqui sem o M2 e do lado direito também sem o M2. Então vai ficar aqui 2 sobre menos 1 sobre 2. Aí aqui fica menos Qi. Raiz de 1 menos Qi ao quadrado. Menos Qi sobre raiz de 1 menos Qi ao quadrado. E aqui 0. E aí agora a matriz transposta. Cosseno. Seno. Seno. Cosseno. E aí isso tudo aqui igual a 0, 0, 0, 1 sobre 1 menos Qi ao quadrado. Então isso é o que nós... Certo? Bate direitinho? Então vamos lá. Fazer esse cálculo rápido aqui. E aí a gente vai fixar, quer dizer, a gente vai, vamos depois guardar todas as definições que a gente fez. A gente saiu do x e do y, o x til, y til, que é o que está aqui agora, e aí a gente agora está diagonalizando. Você pode sempre diagonalizar uma matriz assim? Pode. Se for uma matriz 2x2 simétrica, pode. Se fosse uma matriz 3x3, você colocaria aqui uma matriz de SO3, que aí vai ter os 3 ângulos de Euler. Você pode sempre parametrizar uma matriz de SO2, sempre assim. E se fosse 4 por 4? Uma matriz de SO4. Quer dizer, sempre que você tiver uma matriz simétrica N por N real, se tiver uma matriz N por N, se ela é real e ela é simétrica, vamos dizer assim, a matriz N transposta é igual a N, então você vai poder sempre encontrar uma transformação T de S a N, né, que vai te dar T, N, T transposto igual a N diagonal.
matriz, e se for uma matriz que não é simétrica, né, mas como uma matriz complexa, mas que é hermitiana, e se você tiver o caso N por N complexo, a matriz N hermitiana, em vez de ser, no caso real, a matriz é simétrica. No caso complexo, a matriz é hermitiana. Então, você vai ter uma matriz T, pertencente a S ou N, tal que T, N, T transposto, vai te dar a matriz diagonalizada. Então, é sempre o que a gente chama em álgebra linear de teorema espectral. Matrizes simétricas reais são diagonalizadas por matrizes de S ou N e matrizes complexas. Hermitianas, não sei E todos eles, SO4, você pegaria uma matriz SO4? pegaria igual a matriz de SO4, exatamente, com 6 parâmetros. Só pegar a matriz de SO4 que vai diagonalizar. E no caso de SO2, né, como é a mais simples, Se você precisava pegar autovetores, aquelas coisinhas assim. não, você pode fazer Pode aquilo, também, né, é claro. equivalente. Mas você pode, isso é mais fácil. Pode, Assim, né? ali é mais fácil. Você... Já fixa os ângulos, já fixa os parâmetros. Aí você tira uma matriz geral, você chamasse aquela ali de ABC, Isso, exato, pode fazer você tira uma geral e acabou. E aí o sistema vai fixar esses parâmetros da matriz geral. Agora, essa matriz de massa sempre vai ser diagonal. Diagonal ou simétrica que você diz? Desculpa, perdão, simétrica. No caso real vai ser sempre No simétrico. caso real vai ser sempre E simétrica. no Não tem caso como não imagem- ser. Não tem. Por exemplo, no caso de massas, né, Sempre será possível você encontrar Sempre. uma nova Isso. base, uma nova... Se você tiver campos bosônicos, e quando você tem campos Um fermiônicos, caso complexo que não tem... aí você pode ter massa de Dirac ou massa de Majorana, no caso fermiônico. Você tem dois tipos de massa para ferma, a massa tipo Dirac e a massa tipo Majorana, claro. Se você estiver trabalhando no espaço-tempo que tem a dimensão compatível com o Majorana. Vamos dizer, 4 dimensões. Quando você escreve a matriz de massa fermiônica, você pode escrever a matriz de massa fermiônica por causa de Dirac ou fermiônica. Você pode dizer, eu vou dar massa de Dirac ou massa de Majorana. No caso da massa de Majorana, a matriz de massa, ela sai sempre real. Isso é real. Sempre real. No caso da matriz de Dirac, ela sai hermitiana. Então você Esse também... é o menor real. O menor é real. Você pode neutro. botar ele numa base que ele é real e é neutro. Seria neutro. Neutro. Mas eu diria que quando tiver massa de Dirac, tem que ser complexo. Né? Quando você tem... aí você está, no caso de Dirac, você está com campos complexos. Campo Não, complexo. também. Isso. Eu estou falando aquele caso ali. Nesse Dirac, existe a massa. O campo é complexo, Mas a massa, a matriz de massa é real. Geralmente Real. isso. Você só pega a massa imaginária, no modelo padrão, aí sim tem aquela discussão. Porque a massa vem dos acoplamentos de Yukawa. E os acoplamentos de Yukawa não precisam ser reais, eles podem ser complexos. E aí a matriz de massa dos férmions, ela pode ser complexa. Porém, tem outro teorema da álgebra linear que diz o seguinte: toda matriz complexa geral, ela pode sempre ser colocada na forma diagonal real para aquela chamada transformação biunitária. Se você tiver uma matriz N complexa geral, não é hermitiana, não é nada, uma matriz simplesmente complexa, você pode sempre arranjar duas transformações unitárias, vamos dizer assim, uma transformação T e uma transformação S. Duas transformações unitárias diferentes. Essa é unitária e essa é unitária. E você reduz M à forma diagonal, isso, real. A matriz M é diagonal e real. Então você pode sempre levar uma matriz complexa para a forma diagonal real. Se você se você encontrar duas transformações, vai haver sempre duas transformações unitárias independentes que vão fazer esse trabalho. O que a gente chama de transformações biunitárias. Você multiplicaria T transposto T de uma S. Você pegaria T da H, se você tivesse T você poderia ter alguma coisa desse tipo assim, vamos dizer assim, um férmio aqui, aí você tem essa matriz aqui, e vamos dizer, você tem um outro férmio aqui, aí você pode botar aqui, vamos dizer assim, T da H, T, e aqui você põe um S da H, por exemplo. Ou se você quiser, pode botar o S da H, tanto faz, né? Pode. Entendi. E aí essa aqui é unitária da 1, essa aqui é unitária da 1, e essa aqui diagonaliza.
E aí você vai ter esses términos misturados, mas agora em uma matriz, numa base em que a diagonal é real. Tá? Isso aparece na teoria eletrofrágica e é daí que sai justamente a fase que faz a violação de CP e que mistura os quartos. Na teoria eletrofrágica, esse argumento é usado para definir, né, a matriz de Cabrillo-Kobayashi-Pascal. Ela sai daí, essa transformação, essa transformação biblinária. Muito bem, então aqui a gente tem um caso 2×2, a matriz é simétrica e real, eu posso diagonalizar com uma transformação ortogonal. Então a gente vai fazer, vamos fazer primeiro o cálculo aqui do lado esquerdo, fazendo aquele cálculo ali, porque vai ser meio grandinho, só para a gente entender. Então, se a gente multiplicar aqui, vai ficar cosseno de θ vezes isso, cosseno de θ, que 2 sobre 1 menos π ao quadrado, é isso aqui. Cosseno de θ, 1 menos que sobre raiz seno de θ. Menos que, só porque isso aqui é um cálculo intermediário, eu vou botar essa raiz aqui, a gente já sabe o que é. Seno de θ. Agora, pegando esse segundo termo, então isso aqui vai ter que multiplicar por ela. Agora, pegando esse segundo termo aqui, menos seno de 2 sobre 1 menos π ao quadrado, menos que sobre raiz cosseno. Menos cosseno e sobre a raiz quadrada. É esse aqui. Depois, menos que sobre a raiz quadrada. Cosseno. Esse aqui. Menos que. Aqui é 1, né? Perdão. Eu estava errando. Aqui é 1, né? Aqui é 1, né? Então eu peguei esse com esse, ok? Esse não afetou nada. Agora, esse foi menos que sobre a raiz cosseno mais seno. E depois, mais que seno de θ, que sobre a raiz, né? É o sinal mais, né? Que mais cosseno, certo? Perfeito. Aí agora a gente tem que multiplicar por essa matriz. Deixa eu botar aqui lá. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Certo? A gente tem que fazer essa operaçãozinha agora, né? Essa vezes aquela lá. Então, vamos aproveitar, vamos botando. E aí a gente vai botando as respostas aqui. Então a gente sabe que esse primeiro elemento aqui vai ter que ser 0, isso aqui vai ter que ser 0, isso aqui vai ter que ser 0, e isso aqui vai ter que ser 1 sobre menos que ao quadrado. A gente agora vai fazer essa operação, a gente multiplicou essas duas, e agora a gente vai multiplicar por essa e igualar. E aí a gente vai ter a informação sobre o θ. Bom, então vamos lá. Então, o primeiro termo vai ficar cosseno ao quadrado vezes isso, menos seno ao quadrado vezes isso. Vai ficar esse cosseno vezes isso tudo, mais esse seno. Então vai ficar, vamos pegar aqui. Cosseno ao quadrado, que 2 sobre 1 menos que 2. Cosseno ao quadrado de θ, que 2 sobre 1 menos que ao quadrado. Né? Esse terminho aqui. Mais, menos que sobre a raiz de 1 menos que ao quadrado, seno cosseno. Certo? Esse aqui, né? E depois, menos que, para dar seno cosseno de novo, então aqui vai dar um fator 2. Vai ficar menos que seno cosseno. E aí aqui vai ficar mais seno ao quadrado. Isso aqui, né? Menos isso, mais seno ao quadrado. Isso aqui igual a 0. Que é o primeiro termo. Né? Agora vamos ter esse aqui. Também vai ser igual a 0. Menos seno cosseno, que 2, tá?
Aqui sobre a raiz quadrada, né? E aí agora mais seno ao quadrado aqui sobre a raiz quadrada. Mais seno e cosseno, né? E mais cosseno ao quadrado. Isso também é igual a zero. Agora a gente pode ver o seguinte. O que a gente estava fazendo era isso aqui, ó. A gente pegou a matriz S, N, S transposto, que dá a nossa matriz diagonal. É isso que nós estamos fazendo, certo? Chamei essa matriz de T, aliás, né? Esse produto aqui, essa matriz aqui, ela é simétrica. Se eu tirar o transposto dela, vai dar ela mesma, porque N é simétrica. Então essa matriz toda aqui é simétrica. Então, quando eu fizer esse produto todo, é claro que então, para a gente fazer um check, esse termo aqui, essa equação vai ser reproduzida. Porque a equação que vai dar esse elemento aqui vai ser igual à equação. Deixa eu só fazer o teste para você não dar errado aqui. Vai ficar esse vezes esse. Vai ficar menos seno cosseno, que 2 sobre 1 menos Q ao quadrado. Mais seno ao quadrado, aqui. Depois menos Q sobre raiz cosseno ao quadrado e mais cosseno e mais, opa, pegando esse aqui, pegando esse vezes esse, mais seno cosseno. Tem uma diferença, faz uma moeda. Toda a gente fez, pô, menos seno cosseno, que 2 dá menos cosseno ao quadrado, Q sobre raiz. Mais seno ao quadrado, Q sobre raiz. Aqui é mais seno cosseno. Ali é seno cosseno? Aqui é seno cosseno. Seno cosseno em vez de seno, em vez de cosseno ao quadrado. Isso, exatamente. Errei, foi aqui. E aí bate com a outra, que a outra também deu isso. A primeira linha com a segunda coluna. Isso. Exato. A primeira linha com a segunda coluna. Agora a segunda linha com a primeira coluna. Então, só para rever, fica menos seno cosseno que o 2. Tá? E menos seno, mais seno ao quadrado. Tem que dar, exatamente. É a mesma coisa. Por isso que eu estava fazendo. Porque tem que dar, tá? Por isso que estava errado. Essa matriz já sai simétrica. Então não precisa nem escrever, porque é a mesma informação. Agora a segunda linha, a segunda coluna. Vai ficar seno, agora é diferente. Vai ficar seno ao quadrado. É que 2, né? Que 2 sobre 1 menos que 2. Mais seno cosseno. Então faz aqui mais seno cosseno aqui sobre a raiz, isso. Vai levar a primeira, só que substituir com seno. Né? Já seria ainda. E aí vai ficar mais seno cosseno aqui. Então aqui dá um fator 2, né? Isso. Cosseno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado. Ah, você falou que substitui o seno pelo cosseno, né? Tá certo. E isso aqui é N2 sobre 1 menos Q ao quadrado. Certo? É menos N2, né? Não, acho que dá N2 no alto valor, é N2 ou menos N2? Eu acho que é N2 sobre menos Q ao quadrado, né? Não está copiado a aula passada, não tem ainda, né, Léo? Acho que a gente tinha achado o alto valor, eu acho que é N2 agora, obrigado. É N2 sobre 1 menos Q ao quadrado. Então, vamos ver o seguinte, essa equação aqui, ela está me dando, ó, seno, cosseno, seno, cosseno. Então isso aqui é 1 meio do seno de 2 terços. Então posso chamar isso aqui de menos 1 meio do seno de 2 terços. Isso aqui é 1 meio do seno de 2 terços. Isso aqui está me dando cosseno ao quadrado, isso aqui está me dando, vou botar isso a gente coloca esse carinha ali dentro, aqui sobre a raiz ali dentro, fica menos, quer dizer, esses dois termos podem ser escritos assim, menos cosseno ao quadrado de θ. Menos seno ao quadrado de θ aqui sobre a raiz, certo? Esses dois termos aqui. Menos cosseno ao quadrado aqui, mais seno ao quadrado aqui. Então isso aqui é o cosseno de 2 θ. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos cosseno, menos 1, esse aqui é o cosseno de 2 θ direto. Menos cosseno de 2 θ vezes aqui sobre a raiz.
né? Porque o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Trigonometria básica. Seno ao quadrado é seno 2θ, 2 centésimos. O cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno de 2θ. Não tem fator 2, tá certo. Então aqui eu posso também fatorar, né? Eu posso botar um meio de seno de 2θ em evidência. Então fica, posso botar assim. Posso botar esse menos aqui, então vai ficar assim. Isso aqui menos 1. Vou botar isso aqui assim, ó. Menos isso aqui. E isso aqui menos 1. E que esse primeiro termo que já tem mais um meio do seno de 2θ. Concorda comigo? Isso. Tá certo, Léo? É um pouquinho você, Léo. Perfeito. Mas o André também agora é, o André também é com um ponto fiscal. Então isso aqui é igual a zero. Então a gente tira uma informação sobre a tangente, né? Quer dizer, isso aqui a gente pode simplificar, que 2 menos 1 mais que 2, né? Isso aqui vai ficar menos que 2, então ficou menos 1, então ficou que 2, né? Aqui vai ficar menos 1 mais que 2 sobre 1 menos que ao quadrado. Vai ficar 2 que 2 menos 1. Tá certo, é isso mesmo, né? Então a gente tira daqui uma informação, então eu sei que eu posso fatorar esse sinal menos, vai ficar mais aqui. E aí a gente pode dividir tudo por cosseno de 2θ. E aqui fica o meio da tangente de 2θ. E eu posso jogar esses dois para cá. Então a gente tira essa informação, a gente tira que a tangente, quer dizer, então o ângulo que vai fazer a diagonalização da matriz de potencial 2 está fixado. A tangente de 2θ vai ser 2π. Então vai ter um sinal menos, né? Vai ser menos 2π sobre essa raiz aqui, sobre esse carinha aqui, 2, só para a gente depois simplificar, menos que ao quadrado, menos 1, certo? Então vai ficar, deixa eu tocar, só para simplificar, vai ficar 2π sobre essa raiz. E aqui embaixo vai ficar Q2 menos 1 mais Q2, então dá 2Q2 sobre 1 menos Q ao quadrado. Então, esse carinha só, para reduzir aqui essa raiz do numerador, porque esse carinha aqui subindo vai cancelar essa raiz, esse cara aqui cancela essa raiz e deixa essa raiz no numerador. Vai ficar com 2π sobre 2π ao quadrado menos 1 vezes a raiz de 1 menos π ao quadrado. Então, deixa eu botar assim, simplificando, né? Tangente de 2θ ficou aqui. Então ficou 2π raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado sobre 2π ao quadrado. Então isso aqui é o ângulo, seria o análogo do ângulo de Weinberg, né? Quer dizer, o ângulo, a gente sabendo a tangente do 2θ, né? Quer dizer, ele sabe na verdade. Aqui em cima a gente poderia também tirar uma informação, se eu quisesse escrever isso aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 menos cosseno ao quadrado. Foi? Esse aqui é o quadrado. Sim. Tem que ser menor que 1. Que é o quadrado menor que 1, a gente já fixou na aula passada. O módulo de Q é menor que 1. Para garantir a positividade da energia cinética. A gente Você tem que ser menor que 1. Senão a massa é negativa também. essa é negativa. A gente tinha trabalhado isso aí. Com Davi Kárkia, né? Porque tangente não é negativo. Né? Opa, esqueci de botar o sinal menos aqui. Ah, tá. Esqueci de botar esse sinal menos aqui. Muito bem, então a gente tirou, quem sabe a tangente de 2θ, né? Quer dizer, você sabe o ângulo. Quando a gente tira que θ é o meio do arco tangente pela planta. Quer dizer, na verdade, a gente pode escrever que θ, né, é menos o meio, né, porque tem esse fator 2 aqui, 2θ, e aí tem esse sinal menos, quer dizer, a tangente é uma função ímpar, então fica menos o meio do arco tangente. 2π, raiz menos 1 menos Q2, sobre 2Q2 menos 1. Quer dizer, tem θ. Então, quem tem, então vamos dizer, a gente tem o θ, como a gente falou, fixado em função do Qi. Né?
Θ está aqui, fixado em função do quê? Então, quem sabe θ, automaticamente sabe tudo. Então, o que a gente precisava era tirar o θ. E aí a gente sabe que a massa, o espectro de massa é uma massa zero, né? Então, vamos botar aqui. Então, o que a gente obteve foi isso aqui. Deixa eu botar aqui. A gente pegou essa transformação, a gente tinha feito essa transformação aqui. Então, T, M2, T transposto, dava para nós 0, 0, 0, M2 sobre 1 menos Qi ao quadrado. E lembrando que a nossa matriz T está fixada agora, a gente conhece o ângulo θ, então é cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, onde o nosso ângulo θ está ali calculado. É menos o meio, do arco tangente, 2Qi, raiz de 1 menos Qi ao quadrado, sobre 2Qi, 2 menos 1. Então a gente, então em princípio não, então a gente sabe a combinação, que é o que a gente obteve foi o seguinte, a gente tinha feito, então, quer dizer, o nosso T vai atuar no dublete, a gente tinha introduzido aquele dublete WMi. Quem era WMi para nós? WMi para nós era o X tio Mi, não é isso mesmo? Y tio Mi, porque a gente tinha introduzido agora, né? Tinha feito essa notação. Então, T WMi vai dar para nós, vamos dizer assim, quer dizer, quando eu atuar, então a gente tinha isso aqui, a gente tinha assim, WMi transposto M2 WMi. Aí a gente colocou o T transposto e T transposto T, só para não perder a notação, T transposto T, e colocamos aqui T transposto T. Então a gente ficou T transposto T. Então ficou T, M2, T transposto, é a matriz de massa diagonalizada. E aí a gente formou, quer dizer, a base, né, de campos que diagonaliza a matriz de massa vão ser esses campos T, W tilde. Aqui a matriz de massa não é diagonal. E agora aqui a matriz de massa vai ser diagonal. Então, vamos chamar de X2, X tilde Mi, Y tilde Mi, certo? Então, nessa base, eu vou apagar agora aqui. Então, finalmente, o nosso problema ficou acertado, vamos dizer assim, desse modo. Matriz T. Então, a gente vai precisar, então a gente sabe que T, então vamos botar desse, a gente vai precisar expressar tudo, botar assim, tudo. A gente vai passar só para a gente fazer a anotação final. Então a gente tinha o seguinte, deixa eu até lembrar. Então, só que a gente vai precisar de mexer nessas bases. Usar X tio Mi, né? Foi definido como sendo. X tio Mi. X tio Mi, exato. Foi definido assim, a raiz quadrada de 1 menos Qi ao quadrado, só que a gente precisa relacionar a base inicial, raiz quadrada, x mi. X mi. O y tio mi é o Qi. X mi mais o y mi. Legal. Foi a primeira cadeia de definições. E aí, se eu agora pegar cosseno de θ, né? Quando essa matriz aqui bater aqui, ela vai dar x2 tio mi, o x2 tio mi vai ser cosseno de θ x tio mi mais o seno de θ y tio mi. E o y, 2 tio mi, vai ser menos seno de θ
esse cara aqui é o campo que tem massa zero. É o alto valor, né? Então, esse primeiro aqui é o cara que tinha alto valor de massa zero, e esse segundo aqui é o que tem a massa dada, quer dizer, massa ao quadrado, né? Dada por M2 sobre menos Q ao quadrado. Na verdade, é massa ao quadrado, dada por M2 sobre 1 menos Q ao quadrado. Né? Foi essa base aqui. Nessa base aqui, a gente ficou exatamente assim. Quer dizer, isso aqui deu para nós isso aqui. X tio I, Y tio I, matriz de massa 0, 0, 0, M2 sobre 1 menos Q ao quadrado, X tio I, Y tio I. Então, quem tem massa 0 é o X e quem tem massa M2, né, é o Y. Então, é como se eu tivesse aqui exatamente um ângulo tipo Weinberg, né? Só que no caso real, esse ângulo de Weinberg veio, vamos dizer, depois de duas diagonalizações. Primeiro a gente acertou o setor cinético, através daquele shift, e depois a gente acertou a massa que ficou mista, né? Então, basicamente isso. Agora, a gente sabe, quer dizer, no fim, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente quiser expressar tudo, assim, que talvez possa ser útil em algum momento, né? A gente pode também fazer o contrário aqui, se quiser reverter, é só fazer o seguinte, escrever o x tio em função do x2, e depois fazer o seguinte, a gente pode também inverter essa relação. Essa relação é só inverter essa matriz transpondo, inversa essa relação é o transposto. Quer dizer, x tio i, invertendo essa relação aqui, vai ficar cosseno menos seno. Vai ficar cosseno de θ. X tio i menos seno de θ y tio i, né? Que essa relação aqui está dando o seguinte, ó. X tio y tio é cosseno seno menos seno cosseno x tio y tio. Essa é a estrutura daquela relação aqui, cosseno x tio. Se eu quiser inverter essa relação, é só multiplicar pela transposta. Vai ser x tio y tio, vai ficar cosseno menos seno, seno, cosseno, x2 tio. Por que eu estou fazendo isso? Talvez seja importante em algum momento a gente escrever o campo x em função do x tio tio. Então, x tio está aqui. É o inverso dessa relação. Fica cosseno x tio tio menos seno y tio tio. E o y tio, estou invertendo também de novo essa relação aqui. O y tio vai ser seno x tio tio mais cosseno y tio tio. Perfeito. Agora, quem é x tio? X tio é raiz de 1 menos 2, xi. Então, isso aqui é raiz de 1 menos π ao quadrado, xi. Então, eu consigo escrever o campo inicial em função da base diagonal. Então, a gente pode escrever, se a gente precisar, que o x tio mi... Por que você não escreve? Oi? Oi? Ali tem x tio em termos de x tio. Isso, aí eu inverti. Botei Não. Daí você pega o x tio que está lá em cima, mas eu estou querendo é fazer o contrário. Eu estou querendo escrever o campo antigo em função dos campos diagonais. Eu estou querendo, isso que você falou é perfeito. Eu posso chegar aqui e substituir. Aí eu vou inverte, né? Também pode ser. Mas você pega o novo. Bom, estou pegando o novo em função do velho completo, né? Quer dizer, só substituir. Você não pegou o novo em função do antigo. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Só fazer então. Vou botar aqui também. Porque aí foi completo. É bom porque a gente copia, se precisar, está tudo pronto aí. Então vamos botar a base nova, a base final diagonal em função do antigo. Então vai ficar cosseno de θ vezes x tio mi. O que eu vou botar aqui? Vai ficar raiz de 1 menos q ao quadrado. Cosseno de θ. E aí x tio mi.
ficou x' mais seno de teta vezes y tio mi. Então vamos substituir aqui. Mais seno de teta. Vou botar até aqui, fazer aqui do lado, e depois a gente botar aqui a resposta final. Que vai ter uma operaçãozinha no meio aí, então ficou. Cosseno de teta x tio mi. Então ficou raiz de 1 menos q ao quadrado. Cosseno de teta x'. Está aqui. Substituímos aqui. X' aqui, x' aqui. Agora vamos substituir o y tio mi aqui. Mais seno de teta. Aqui vai ser seno de teta. Y tio mi vai ser o que? X' mais o y'. Feito? Então vai ficar. Essa misturinha aqui vai ficar então. Raiz de 1 menos q2 cosseno de teta mais que seno de teta vezes x' mais seno de teta y'. Depois que eu ficar aqui, x' aqui ficou menos seno de teta x tio mi. Menos seno de teta x tio mi. Raiz de menos q ao quadrado x'. E aí mais cosseno de teta y tio mi. Vai ser aqui x' no coeficiente do x ficou menos seno de teta menos x quadrado de 1 menos q ao quadrado seno de teta menos raiz quadrada de seno de teta mais q cosseno de teta x' mais cosseno de teta y'. Então aí a gente, como o Dória falou, a gente tem a base final, a base diagonal. Então aqui é a base completamente, a base diagonal, a base que diagonaliza completamente o problema. E aqui, em função, né? Quer dizer, a gente ficou, na verdade, com essa matriz aqui. A gente pode até escrever isso aqui da seguinte votação. Pode até escrever aqui da seguinte maneira. Você está fazendo isso se obedece a Einstein. Por quê? Como assim? Você está querendo dizer que P2 igual a P2 mais M2. No fundo, eu estou mexendo com essa relação, que é a relação entre massa e energia. Estou mexendo no fundo com a relação de dispersão. O que está implícito nisso tudo aqui é E2 igual a P2. É 2 igual a P2 para o x tio mi e é 2 igual a P2. Não tem nada a ver com ciência cosmológica, mais complexo. Não, depois a gente vai colocar. Depois a gente vai botar supergravidade, n igual a 8 de preferência. Mas a gente complica à vontade, essa é impossível, né? O Léo não gosta, eu sei que o Léo também não gosta. Você só quem gosta não é. Botar n igual a 8, supergráfico, constante cosmológica e compactificar num Borg-Fold, tá ótimo. Você sabe que eu tive no seminário do Steve Hawkins. Sei. Ele deu uma lá Em Oxford? na Rua em Cambridge, Em Cambridge. numa igreja, assim, Sei. seminários gerais, assim. De tardinha, assim? E daí era N igual a 6 ou 8, né? N igual a 8. N igual a 8, né? Então a teoria de tudo, aqui estava tudo. Isso, exatamente. Na época eu entendia menos de 50%, mas o que era interessante, assim, a igreja cheia, assim, o ambiente era extraordinário. Parecia assim uma idade média. Assim. Sacerdote. Como se fosse um sacerdote. Vigário, né? sacerdote. Bispo, né? Pô, aí lá no Chile, o que fizeram com ele? Ele encheu o estádio de futebol. Como? Lá no Chile, o Teitelboim levou o rock, faz anos, vocês sabem, faz uns 15 anos. Ele era. Levou o rock ao Chile. E levou o rock com toda a
assim, toda a equipe médica, enfermeira, tudo. E aí ele pegou avião do militar, da Força Aérea Militar do Chile, levou todo mundo para Patagônia não, para a Antártida. O Rock fez um seminário na Antártida, levou, aí não foi o Chile, foi muita gente, foram convidados, foi uma frota, assim, uma esquadrilha de aviões para a Antártida, e Rock deu um seminário lá no gelo. Depois ele trouxe o Rock de volta para Santiago e fez um estádio, assim, encheu o Maracanã, encheu o estádio de futebol de Santiago para o Rock. Mas ele disse que foi uma coisa assim, rock, mas uma coisa tipo rockstar mesmo. O Rock é verdade assim, ele tem. Animado, né, cara? O Rock tinha uma coisa. Ele é animado, ele é animado. Ele tinha aquele coisa assim, inglesa, Sei. humor. Aquele humor em ar, não sei. Ele gosta daquele humor negro Sim, também, sim. então assim. O Rock ele tinha um espírito, sabe? Ele participou daquela série, tu lembra? Ah, isso Fez um do. episódio daquela série Big Bang Theory. É, Big Bang É uma Theory. série, ele fez alguns episódios. Foi sim. Apareceu. O Sheldon até desmaiou na frente dele. Disparou na frente dele, exatamente. Porque o Sheldon errou num cálculo, aí o Joaquim falou para ele, tá errado. Sua teoria é ótima, só está tudo errado. Então, o Rock dele. Para mim ele tinha mais espírito do que física, sabe? Sei. Ela é muito engraçada, né? Eu achei bacana que eu fui ver aquele filme. Passou um filme dele aqui, né? Aí eu fui. Teoria de tudo. Aí chegou lá, tinha um personagem que fazia o professor Denis Chamba, né? Que foi o orientador dele. O Denis Chamba era da Cissa, né? A gente conheceu o Denis. O professor Denis Chamba foi para Cissa. O pessoal de Oxford depois foi para Cissa. Denis Chamba, o John Miller e o Abramovitz. E tinha mais um. Era o Penrose, né? Na Penrose não foi para Cissa, não. Só visitou só. Aí eu fui com meu filho ao cinema, né, com a mulher dele, a gente falou, professor, eu tive aula, ele deu umas aulas de relatividade geral pra gente, o professor Chama, mas aquelas aulas mais grandiosas, não era aula técnica, né? Quem dava aula técnica era o John Miller. E o Denis Chama dava aquela aula mais magistral, falando das grandes questões, mas ele era muito inglês também, né? A maneira Era muito inglês. Muito inglês, o Chama era muito inglês. Eu não sei se ainda tem ingleses como aqui. É mesmo. Terninho, aquela roupinha dele, Mas tem o inglês. Rock, ele era um outro estilo de inglês. Que é o Rock, né? O Rock. Aham. Ele gostava do humor, principalmente baixar um humor negro, assim. Isso ele se sentia bem. Então, olha só, pessoal. Então, a gente tem, como o Dória falou, ó, a gente tem a base final diagonal. Então, essa aqui é a base final diagonal. Base final que diagonaliza o problema como um todo, né? Final que diagonaliza. Então, aqui nós temos os autovalores, né? Quer dizer, os campos que são autovetores da matriz de massa. Quer dizer, os campos que têm autovalores de massa bem definidos. Quer dizer, x tio b tem massa 0 e y tio b tem massa m2 sobre 1 menos q2. E aqui são os campos originais, quer dizer, são os campos, né, a partir dos quais nós construímos. Quer dizer, quando a gente constrói, então isso que o André vai chegar lá, o André que é as cargas. Quer dizer, quando nós construímos o modelo, nós começamos o nosso lagrangiano com esses campos. E aí esses campos, eles é que vão definir, quer dizer, as cargas, o mundo. Vamos já colocar daqui a pouquinho. Se eu fazer agora a outra parte do problema, que é inverter, no fundo, inverter isso aqui. Mas para não inverter essa matriz que é mais chata, vamos fazer por aqui. A gente já inverteu esse pedaço. A gente já escreveu x tio b e y tio b em função do x tio tio e do y tio tio. Agora é só colocar aqui, né, quem é o x tio b. X tio b é isso aqui, raiz quadrada isso aqui. E quem é o y tio b? O y tio b é aqui xb mais y. Então agora eu já posso inverter direto. Então quem é x tio b? Quem é xb é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos q2. Quer dizer, é o resultado de inverter aquela matriz. 1 sobre a raiz quadrada, cosseno de θ, x tio b. E aqui menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos q2. Seno de θ, y, tio. Então agora nós estamos escrevendo os campos iniciais em função dos campos que diagonalizam a matriz de massa. E aí aqui
o y mi vai ser isso aqui, né? Menos que x mi, então vai ficar seno de θ, vai ficar 1 sobre aqui, perdão, vamos fazer o seguinte, o y mi vai ficar, fazer aqui um x, vamos copiar isso aqui, né, gente? Vou precisar disso depois. Como é que você chega com x mi aqui? Oi? Esse x meu aqui eu tirei daqui, porque isso aqui é o x tio mi, e aí eu tirei o x mi daqui, 1 sobre a raiz disso aqui, e 1 sobre a raiz disso aqui, certo? Isso aqui era o x tio mi. Tá. Né? Que é isso aqui. Mas a gente já tinha lá do início qual era a relação entre x tio mi e x mi. Aí a gente tirou o x mi daí. Tá. E agora é tirar o y mi. Aqui. Então o nosso vai ficar seno de θ x tio mi. Né? Aqui. Seno de θ x tio mi aqui. Menos que x mi. Menos que x mi. Mas agora eu tenho quem é x mi aqui. Estou pegando aqui. Vou querer calcular o y mi. Então já tenho quem é o x mi. Agora vou querer tirar o y mi. Quer dizer, o y mi é isso aqui. Menos isso aqui igual a y mi. Agora eu vou expressar o x mi por aqui. Aí fica tudo em função dos dois tios. Vai ficar seno de θ x tio mi menos que x mi. Então aqui é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos que 2 do seno de θ x tio mi. Menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado. Isso aqui é o que eu estou escrevendo, esse x mi aqui, né? Pegando isso tudo aqui, ó. Fazendo esse cálculo agora. Menos que x mi. Então ficou 1 sobre isso aqui, agora menos 1. Aqui seno de θ. E aqui o y tio mi. É isso aqui. E agora mais cosseno de θ e tio mi. Certo? Então a gente consegue expressar finalmente o nosso y mi. Essa relação também vai ser importante para nós. Vamos botar isso aqui. Então o y mi, esse aqui é o y antigo, vai ficar então esse pedacinho aqui, seno de θ, menos que sobre a raiz de 1 menos que ao quadrado, cosseno de θ, x tio mi. Seno de θ menos que sobre a raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado, cosseno de θ, x tio mi. E aí aqui vai ficar mais que sobre a raiz de 1 menos que 2, seno de θ. Certo? Vai ficar aqui, vou botar assim menos, tirar seno de θ, menos aqui sobre a raiz quadrada de 1 menos que 2. Isso aqui é igual a y mi, né? Oi? Isso aí é o y mi. Isso eu estou colocando aqui, ó. Vizinho e alegre. Contente, né? Imagina aí. Então vamos lá. Então quer dizer, isso aí está mostrando para nós, né, que os campos originais, né,
o x e o y, eles vão ficar em função dos campos que são autovalores, que têm autovalores definidos da massa, quer dizer, os campos físicos mesmo, né? Quer dizer, esse x tipo tio e y tipo tio são os campos que têm uma massa bem definida. Então, esses campos aqui, eles oscilam, né? Quer dizer, nós temos uma oscilação entre esses campos aqui oscilam, porque a gente tem essas combinações aqui. Na verdade, ele é uma combinação da base mesmo de campos físicos. Então, só para a gente guardar essas relações aí, então a gente conseguiu mapear as duas bases. O que é importante é isso. Quer dizer, essa relação vai ser útil, como a relação inversa que a gente tinha lá também vai ser útil. Então, essa foi só a primeira parte, que foi definir a parte livre, a parte bosônica livre. Termo cinético, então a gente vê que um termo cinético simples, misto, né, gerou toda esse resultado. Só assim, limpando. Vou voltar agora. Então, segundo Einstein, esses x, y são coisas matemáticas. Não tem nada de papo de oscilação, coisa matemática. Mas eles, quer dizer, na verdade, eles são combinações lineares desses campos físicos aqui. Esses caras têm massa. Então, se esses caras aqui têm massa bem definida, esses campos aqui, quer dizer, um oscila no outro. Eu quero dizer, tem uma transformação, né? Quer dizer, x e y, né? Eles se transformam mutuamente um no outro. Por quê? Porque eles são essa combinação linear. X não é, da maneira que a gente está vendo aqui, esse x e esse y aí, eles são os campos que têm massa bem definida. Mas esses campos aqui são combinações lineares. Então, por exemplo, se esse campo aqui criar um quantum, esse quantum que vai estar aqui vai ser uma combinação coerente de dois altos estados de massa. Isso que a gente Mas, vou dizer, isso é uma maneira apenas de ler. Seguindo o professor da UERJ, é uma coisa simplesmente matemática. Não tenho certeza, sabe por quê? Se a gente olhar a teoria eletrofraca, né, o que a gente tem lá dos quarks, né, quer dizer, os quarks quem são os quarks físicos e quem são os quarks autoestados de gate. Quer dizer, os quarks que a gente tem, que você não mede diretamente, mas mede indiretamente, são os quarks que são autoestados de massa. Mas os quarks que interagem nas correntes, vamos ver agora, a questão que eu acho que é importante é a gente analisar as cargas e as interações. Porque esses campos aqui, quer dizer, como a gente falou, esses campos aqui, eles não são, vamos dizer assim, campos físicos, no sentido de que eles têm alto estado de massa bem definido, mas os quantos é que eles vão gerar estados de uma partícula que vão ser combinação linear desses estados aqui. Isso que a gente está dizendo, quer dizer, o campo não tem uma massa bem definida, esse campo aqui não tem massa bem definida. Então é nesse sentido que a gente fala de uma oscilação. Porque esse campo aqui e esse campo aqui, esses dois campos não tem massa bem definida. Se a gente olhar bem aqui uma coisa, vamos fazer só aqui, ó. Se a gente multiplicar isso aqui por isso aqui está dando nessa direção, y tio, oi, fala, menos x no quadrado, tá? Pode falar. Esses campos x, ele é uma superposição esse de um campo estado que tem massa de outro que não tem massa. Isso. Ele pode oscilar entre uma coisa ele superpõe um fóton, uma coisa passiva, né? Uma coisa sem massa com uma coisa Isso é estranho, né? Quer dizer, isso não são Como é que uma coisa galileanos. aqui? Oi? Não são galileanos. Você não vai medi-los. Você não vai medir esses campos aqui, porque eles não têm massa bem definida. O campo na natureza, ele tem que ter uma massa bem definida. Ele tem que ter carga bem definida, massa bem definida e spin bem definido. Ele pode não ter outras grandezas bem definidas. Massa, carga, spin quer dizer, polarização não, estado de spin não, mas o spin sim, quer dizer, o campo tem um spin bem definido, ele é um campo vetorial e tem carga bem definida, carga zero, todos dois são neutros e tem massa bem definida. É isso que você espera de um bom campo, né? Que pelo menos a massa dele seja bem definida. Você não pode ter um campo físico ou uma partícula física que tenha a probabilidade de ter tal massa ou de ter tal massa. Nesse sentido, esses campos não são físicos, é isso que a gente está dizendo. Por isso que eles oscilam. Você está dizendo, o x e o y, eles oscilam, mas tanto é que eles não são estáveis. Você não tem estabilidade. Quem é estável é o x tio e o y tio. É o fóton e o campo passivo. E esses são estáveis, esses não oscilam. Esses são fixos. É que nem o neutrino. Por que o neutrino do elétron vira o neutrino do mu, depois o neutrino do mu vira o neutrino do elétron?
Quer dizer, quando você tem as oscilações de neutrino, e elas já foram detectadas, a gente tem já... do prêmio Nobel, tudo, exatamente. A gente tem quer dizer, o neutrino do elétron, o que é o neutrino do elétron e o que é o neutrino do muon. Quer dizer, o neutrino do elétron não é uma partícula física no sentido de que ele é uma combinação linear de estados de massa. Ele é uma superposição de estados de massa. O neutrino do muon também. Então, lá no trabalho do Pontecorvo, né, aquele famoso trabalho do Pontecorvo e do... Eram dois autores, mas o autor principal é o Pontecorvo e o Bilenque. Do trabalho do Pontecorvo e do Bilenque, você tem neutrino do elétron, neutrino do muon. O que você tem é uma flutuação do neutrino do elétron, quer dizer, uma oscilação do neutrino do elétron vira o neutrino do muon. Isso foi detectado, inclusive, por causa do déficit de neutrinos solares que chegam na Terra. Então, quer dizer, essa questão é clara. O neutrino do elétron vira neutrino do muon, o neutrino do muon vira neutrino do elétron. Só que o neutrino do elétron e o neutrino do muon, eles estão aqui. Eles fazem esse papel, eles são, vamos dizer, os campos construtores. Quando você começa a construir a teoria eletrofrágil, o que você coloca como alto estado de carga é o neutrino do elétron left e o elétron left. Tá legal. E aqui você coloca o elétron right. Então, isso aqui é a atribuição de cargas de gauge, SO2 left, U1, Y1 hipercarga, são as cargas, né? Então, são os altos estados de carga. Tem transformações de gauge bem definidas, está lá. Quando você... então, isso aí, agora, aí você tem aqui, aí você tem aqui o neutrino do muon left, o muon left, e aqui o muon right. Lá no trabalho de Pontecorvo e do Bilenque, o que eles fazem, basicamente, é introduzir também uma massa de Majorana. Então, você pode introduzir uma massa de Majorana que seja assim, neutrino do elétron barrado neutrino do muon. Você tem termo de massa misto. Então, o termo de massa mista que vai diagonalizar. Você vai fazer exatamente o que nós fizemos aqui. Vai ganhar uma tangente de 2θ também, igualzinho, só que com outros parâmetros, que são as massas dos quartos. Então, você tem os altos estados de gauge, são o neutrino do elétron e o neutrino do muon. Mas aí você mostra que o neutrino do elétron e o neutrino do muon se escrevem como combinações, superposições assim, lineares de dois estados de neutrinos de Majorana que tem massa bem definida. Então você vai escrever aqui um cara com neutrino com massa bem definida, você vai chamar de, sei lá, Ni1, e aqui você vai ter um Ni2. Do lado, então você vai ter uma coisa desse tipo, você vai ter o neutrino do elétron, vai ser, sei lá, um alfa Ni1, mais um beta Ni2. E o neutrino do muon vai ser um alfa linha Ni1 mais um beta linha Ni2. Esses neutrinos aqui têm massa bem definida, massas de Majorana bem definidas. Ao passo que esse neutrino do elétron, esses dois aqui oscilam entre si. Então você vai ter a oscilação entre esses caras. Justamente, eles oscilam, né? Porque eles não têm essa estabilidade, porque eles são superposições lineares de estados de massa bem definidos. Quer dizer, quem tem a massa definida são esses campos aqui. Então, quando você vai... Agora, como é que você mede esse neutrino do elétron? O neutrino do elétron é o neutrino que se acopla ao elétron com dado mais. Você tem aqui o neutrino do elétron barrado, você tem aqui o elétron e você tem aqui um dado mais. Então, quer dizer, o acoplamento é feito com esse cara aqui. Por isso que você, pelos acoplamentos, aqui você vai ver a oscilação. Né? Então, a mesma coisa acontece no setor de quarks inferiores. Né? O quark D, o quark S e o quark D, eles se misturam pela matriz de Kabribo-Kobayashi-Maskawa, e aí, na corrente carregada, você vai ver a violação do CP. Então, eu acho que essa aqui é a discussão que a gente tem que ter. Isso aqui eu vou dizer... Então, já vou lá. Então, só para finalizar. Esses caras aqui são, isso eu quero chegar lá, eles são, vamos dizer assim, como se fosse, eles são os campos definidores das transformações de gauge. Como aqui, esses campos aqui são os campos que têm transformações de gauge bem definidas. Se eu faço uma transformação de SU2 aqui, faço uma transformação de U1 aqui, faço uma transformação de U1 aqui. Então, esses campos aqui reagem, são todos eles autoestados, né, dos geradores
das cargas, dos geradores do grupo, da simetria. Agora, na hora das massas, não. Na hora das massas, quem são os campos importantes são esses aqui. Então, esses campos aqui, eles vão estar ligados, eles vão estar nas interações. Mas depois a gente vai ter que escrever as interações, por exemplo, em função desses campos aqui. Então, é isso que a gente está querendo dizer. A mesma coisa com o neutrino. Quer dizer, esses neutrinos aqui, são aqui que está o problema do neutrino solar. O neutrino do elétron some e vira neutrino do muon. Porém, eles oscilam em termos dessa base aqui, desses neutrinos aqui. São neutrinos estáveis. Aqui tem uma massa bem definida, esse aqui tem uma massa bem definida. Essa aqui é a discussão. Então, quem oscila aqui, a gente estaria falando de uma oscilação entre esse x e esse y aqui. Tá certo? Essas coisas, nem tudo que nos falam está certo. Não, certo. Estou dizendo que se a gente seguir esse programa aqui, a interpretação é essa. Se a gente seguir esse agora, a questão é, você pode querer definir, se você quiser definir de uma certa maneira, já do início, isso eu quero depois chegar lá. Próxima aula, né, a gente vai chegar lá. Estou seguindo esse caminho, vamos seguir a diagonalização. Então, para mim, o que foi importante, quer dizer, o que dá, vamos dizer assim, o porto seguro para a gente, são esses campos aqui. Esses aqui sim. Pega o setor livre e eles diagonalizam a matriz de massa, diagonalizam o termo cinético. Então, eles satisfazem as relações E2 igual a P2 mais M2C4. Esses são os campos, vamos dizer assim, como você falou, ligados, né, à relação entre energia e momento de ar. Então, esses são os campos aqui que satisfazem essa relação aqui. Quer dizer, estou dizendo isso desses campos aqui. Tio-tio. X-tio-tio satisfaz essa relação com massa zero e o Y-tio-tio satisfaz essa relação aqui com a massa 1, M2 menos 1 sobre Q2. Então, a gente tem essa relação satisfeita para X-tio-tio e M-tio-tio. Eles têm massa bem definida. Agora, o X e o Y, não, eles não se enquadram nessa relação. Então, a questão é, vamos olhar depois as interações. Agora, se você vem lá desde o início, dizendo, não, para mim, o fóton, desde o início, é o X. O Y não é o fóton. Tem massa, tem a massa de Proca, como a gente colocou lá. Mas tem um termo cinético misto. Como eu vou olhar esse termo cinético? Eu vou olhar esse termo cinético, o que ele faz? Ele está transformando o fóton no Y. Esse termo cinético, o que ele faz? Quando eu introduzir aquele termo aqui, xi, y. Se eu olhar esse termo como um termo de interação, eu tenho aqui o propagador do x, e aí esse x vira y. E aqui é como se eu tivesse um vértice de interação, um parâmetro aqui. É como se eu tivesse um campo aqui, mas não é um campo, é um parâmetro, que esse parâmetro aqui está marcando, né? Então, isso aqui, o próprio propagador misto está demonstrando uma flutuação. O propagador misto está me dizendo, ó, esse quantum aqui, ele oscila, quer dizer, ele vira esse. Depois, de novo, ele pode fazer isso. Ó. Se eu tiver um outro vértice, se eu tiver em ordem π ao quadrado, eu vou ver isso. Se eu tiver em ordem π ao cubo, né? Então, quer dizer, eu posso sair daqui, chegar a isso aqui, voltar a isso aqui, voltar a isso aqui. Quer dizer, eu começo com um fóton e acabo com quer dizer, eu começo com um X e acabo com um Y. Então você sempre pode encontrar uma combinação desses campos que você elimina isso. Pois é, essa aqui é a discussão. Sim, quando você encontrar uma quando você elimina você não tem isso, né? Aí, quer dizer, o alto estado de gauge nem sempre é alto estado de massa. Não, exatamente. Nem sempre o alto estado de gauge é alto estado de massa. Né? Na QED é... perguntar ali, o estado físico seria nenhum e N2. Você pode expressar nenhum em termos de uma combinação linear de Mi do elétron e Mi do muon. Isso, pode. Então o que você mede talvez seja nenhum. Quer dizer, o que você mede o que o Sol emite é nenhum. E aí lá no meio do caminho ele transita entre. Isso aqui eu não entendi. Isso aqui eu fiquei meio confuso. O Sol emite nenhum e Mi2, não é isso? Não, o que você mede é esse, é o neutrino que se acopla diretamente ao. O que você mede, quer dizer, uma questão é o que é a partícula livre e o que é a partícula em interação. O que você mede, na verdade, é a partícula em interação. Você precisa da interação para saber. Então,
Quer dizer, quando o Sol emite o neutrino, quer dizer, o neutrino que vem do Sol, quer dizer, no decaimento beta, o que você tem, que associa o neutrino ao elétron, é isso aqui, você tem próton, elétron e o antineutrino do elétron. Então, o que você tem aqui é essa associação aqui, quer dizer, o teu neutrino é definido pela partícula carregada a qual ele se acopla, né? Então, esse que era o problema justamente do problema dos neutrinos solares. Você detectava menos neutrinos do elétron do que o Sol deveria emitir. E aí isso foi um desafio por muitos anos. Depois se compreendeu, não, o neutrino do elétron, ele chega em déficit aqui na Terra, porque ele se transformou no meio do caminho também em neutrino do muon. E você estava detectando o neutrino do elétron pelo elétron, e você não estava olhando o muon. Agora, se você olha o muon, você vai ver os neutrinos do muon também. Então, acho que essa é a discussão. Agora, a gente pode pensar isso. Eu acho que a oscilação, ela está presente, né? Mesmo que a gente queira fazer assim, não vamos fazer isso. Vamos nos ater ao modelo original, que era x mini ao quadrado, y mini ao quadrado e x mini, y mini, e o termo de massa, m2, y mini. Então eu posso pensar aqui o seguinte, tiro o propagador desse cara aqui, isso aqui está sozinho, massa zero. Então tem um fóton aqui. Aqui eu tenho um campo de proca. Agora aqui eu tenho um termo de interação. Esse cara aqui, claro, não é um campo, mas é um parâmetro. Mas se esse cara aqui dependesse da posição, ele poderia ser um campo. Então eu estou dizendo o seguinte, eu vou olhar esse termo como um termo de interação. Um termo de interação entre o fóton, entre o x e o y. E aí aqui eu tenho essa inserção aqui. Essa inserção é que está marcando a transmutação de um com o outro. Quer dizer, esse termo aqui já está indicando em primeira ordem em que, isso aqui é lineagem aqui, que eu tenho essa transição. Oi? Um campo externo. É como se fosse um campo externo constante. Um campo magnético, onde essas partículas estão. Isso, poderia ser. Coisa assim? Poderia ser um campo, alguma coisa. Para ser o valor esperado do vácuo de algum campo. Quer dizer, nesse modelo, quer dizer, da onde é que sai essa física? Essa física não é do modelo padrão. Pode ser algum outro fenômeno ligado que algum campo possa ter se condensado, se acoplado, poderia ter um acoplamento do tipo x mini, y mini, eu não entendo, com um campo escalar. E aí esse campo escalar aqui adquiriu um valor esperado do vácuo. Se tornou uma constante Q. E aí essa interação gerou esse mix. Poderia ser uma origem microscópica para isso. O que é, Dória? Tem uma coisa que eu viajar na maionese. Certo. E outra outra é comer a maionese. O que você prefere, viajar ou comer? O que eu pergunto é o seguinte, você ali não tem que admitir a questão da dimensionalidade. O xi é adimensional. Então, quer dizer, todo aquele termo ali é um termo cinético. Entendeu? Não é? Aquele não é termo de interação. Interação, se quiser botar como termo de... Depende, Dória. Não, estou entendendo, estou entendendo o que você está falando, mas assim pode pensar o seguinte, se esse parâmetro aqui for um parâmetro muito pequeno, você pode pensar, porque aqui, aqui não, aqui a gente somou Q a todas as ordens. Nada daqui é perturbativo em Q. Aqui, essa aqui é uma série de porque é 1 menos Q ao quadrado elevado a menos meio. Posso expandir essa coisa. Se esse parâmetro aqui for pequeno, 10 a menos 6, Q2 é 10 a menos 12. Eu posso expandir isso aqui e parar na primeira ordem, na segunda ordem. Esse que eu estou dizendo é o seguinte, se você adotar o ponto de vista de que Q é um